Bom dia para todos los presentes para todos aqui presentes e os que estão diferentes naciones. em diferentes nações. Hoy, Día de las Madres, Hoje, Dia das quiero Mães, extender quero estender mi felicitación minhas felicitações a todas as mães que Dios la bendiga e que Deus as abençoe usando grandemente e as continue usando grandemente em sua obra tiempo. neste tempo final. Quiero extender un saludo también Também quero estender uma saudação Miguel Bermúdez para o Dr. Miguel Bermudes Marim a la congregación e para a congregação que se encuentra en onde ele se encontra que Dios le bendiga neste dia. Que Deus o abençoe e o guarde e sempre o use grandemente no seu reino. todas las congregaciones E a todas as congregações, igrejas e ministros que estão nas diferentes nações. para hoy. Para o dia de hoje, Leemos vamos ler en Hebreos capítulo na carta aos Hebreus, verso 1 no capítulo 11, versículos 1 ao 3. es pues la fe, Ora, a fé pues la fe, la certeza é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. del testimonio. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Por la fe entendemos Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. por la palabra de Dios, de modo que lo De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. que Dios bendiga nuestras Que Deus abençoe nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. Nuestro tema para hoy, O nosso tema para hoje, de escuela bíblica, domingo de escola bíblica, é la fe a fé basada baseada en promesas divinas. nas promessas divinas. Este es el estudio bíblico para Este é o estudo bíblico la bíblica de hoy, para a escola bíblica, escola dominical, de hoje, escuela domingo. dominical. Pueden tomar asientos. Tienen Queiram assentar-se, por gentileza. la fe A fé está basada, está baseada descansa e descansa sobre la palabra. sobre a palavra de Deus prometida para cada tempo. Por ejemplo, tenemos Por exemplo, nós temos a Noé. a Noé. Noé recibió Noé recebeu la revelación de la palabra. a revelação da palavra Sobre esa revelación e sobre esta revelação da palavra estaba la fe estava a sua fé. para construir A fé para construir a arca donde se salvarían él. onde ele e sua família se salvariam. Era la fe en acción Era a fé cuando él estaba trabajando em ação quando ele estava trabalhando na construção da arca, cual se salvaría. na qual se salvaria. La fe siempre tiene que estar Sempre a fé tem que estar fundamentada fundamentada en la palabra na palavra de Deus, prometida, prometida tiempo para o tempo que uno em que a pessoa está vivendo, para a dispensación para a dispensação y la edad e para a era de esa dispensación dessa dispensação correspondiente correspondente, en la cual na qual se está cumpliendo está se cumprindo palabra, essa que es la palavra, porque essa é a palavra prometida para ser cumprida parte da parte de Deus en su programa. no seu programa. Por eso es que Por isso é que hay há 7 dispensaciones 7 dispensações para cada dispensación. e para cada dispensação, Hay, digamos, digamos edades que há 7 eras en cada etapa. e em cada etapa Hay palabra tem prometida palavra prometida cumplida. para ser cumprida. Y esa es la obra que Dios E essa é a obra que Deus realiza su pueblo no meio do seu povo, dispensación dessa dispensação, cada em cada era. cumplir Cumprir ha prometido o que ele prometeu aquellos y con aquellos para aqueles
e com aqueles lo creen que creem de todo corazón, de todo o coração reciben la revelación, e que recebem essa revelação dessa palavra, la palabra e essa palavra vivificada é vivificada, en esa é cumprida nessa etapa dessa era em cada dispensação. y eso E isso é tener la revelación de Dios ter a revelação de Deus para o tempo em que a pessoa viviendo. está vivendo. Siempre Sempre houve e há mucha religión, muitas religiões interpretación, e interpretações humanas. Porém, cuando la revelación quando a revelação de Deus viene vem a la persona à pessoa y él e ela cree de todo corazón, crê de todo o coração, se hace realidad se torna realidade na pessoa la promesa a promessa de tiempo para esse tempo, que él porque es colocado con el grupo é colocada correspondiente com esse grupo correspondente con el cual para essa era na qual está Deus tratando, está tratando. y para cada edad E para cada era, de cada dispensación de cada dispensação, tiene un mensajero tem um mensageiro que encabeza que encabeça esse grupo esa edad. dessa era. Dios lo E Deus ajunta esse grupo asunta con el mensajero, com o mensageiro, a través del mensajero porque através do mensageiro viene la revelación. é que vem a revelação de Deus para o povo. El mensajero primero Primeiro vem ao mensageiro, depois ao povo. viene de parte de Dios, E vem da parte de Deus del Espíritu por meio do Espírito de Deus, Santo, o Espírito Santo, o anjo do pacto. E ya han transcurrido já transcorreram unas cuantas algumas dispensações y estamos e nós en el estamos no fim de la sexta da sexta dispensación dispensação para la introducción para a introdução a la séptima dispensación da sétima dispensação, del reino, a dispensação do reino, que está está para para abrirse, abrir-se muito em breve, lo cual conlleva una introducción o que leva uma a esa introdução a essa dispensação, se entrelaza porque se entrelaça dispensación uma dispensação com a outra. mientras está finalizando Enquanto está finalizando comienzo uma, começa outra, introducida sendo otra introduzida outra dispensação. también Assim também, las edades com as eras, se entrelaza una edad con otra uma era se entrelaça com outra era. ya E está Dios se prepara Deus todo já está preparando tudo para la introducción para a introdução la séptima dispensación, da sétima dispensação, que es la dispensación que é a dispensação do reino, del reino de Dios para ser restablecido. do reino de Deus, para ser estabelecido neste planeta Terra. Por lo tanto, Portanto, estamos nós estamos tiempo no tempo más glorioso mais glorioso de la dispensación, da dispensação da graça, quando cerrar la dispensación se fechará a dispensação da graça con com la resurrección a ressurreição muertos en Cristo, dos mortos em Cristo transformación e com a transformação que también dos que estivermos vivos el cuerpo místico. com Cristo, no corpo místico de Cristo. Y luego E depois ir a la cena iremos de las bodas para a ceia das bodas do Cordeiro no céu y estar allí e estaremos ali lapso de tiempo por um espaço de tempo correspondiente correspondente, mientras la tierra pasa enquanto que a terra estará passando lapso de tiempo pelo espaço de tempo de 3 anos e meio de de gran grande tribulação, donde los ministerios onde os ministérios de los olivos das duas oliveiras estarán estarão manifestados manifestados aqui na terra. ellos darán a conocer Eles darão a conhecer cosas as coisas que sucederán que sucederão en la gran na grande tribulación tribulação, como lo hizo Moisés como Moisés o a fez, conocer las que dava a conhecer que vendrían os juízos de Deus que viriam en Egipto
sobre o Egito. Naquele tempo, ele recebia a revelação de Deus, do juízo que viria, e o dava a conhecer. E essa palavra se materializava, porque era a palavra criadora de Deus, para trazer esse juízo divino. Não era a palavra de Moisés, senão a palavra de Deus, a que era falada, no que ia suceder. E sucedia. Isso é Deus falando por meio de Moisés. Portanto, e porquanto, durante a grande tribulação, do Apocalipse capítulo 11, estarão as duas oliveiras, os ministérios de Moisés e de Elias, falando e dando a conhecer as coisas, os juízos que virão. E sabemos que será como no tempo do profeta Elias e como foi no tempo do profeta Moisés. Será um tempo muito difícil para a raça humana e será o tempo da festa das trombetas, que será para os judeus, e será o tempo em que o juízo será realizado para toda a humanidade. Por isso, será o dia da vingança de Deus, ou o dia de Malaquias capítulo 4, onde nos diz: eis que vem o dia ardente como um forno, e todos os soberbos, todos que cometem impiedade, serão como estopa, e aquele dia que virá, os abrasará, os queimará, diz o Senhor. Mas antes que venha esse dia, lhes enviarei a Elias. Ou seja, estamos no tempo de entrelace dispensacional. Portanto, temos de estar preparados. Porque antes da grande tribulação, a vinda do Senhor recolhe os escolhidos, lhes dá a fé, a revelação para serem transformados e raptados, aos que estiverem vivos e aos que morreram, os trará com ele em sua vinda e os ressuscitará em corpos glorificados, como sucedeu no tempo da ressurreição de Cristo. Podemos ver que tudo isso, no tempo passado, ocorreu na era da vinda do Senhor, que é a pedra angular. E ocorreu na era da pedra angular. Porque o que é o mensageiro também é a era. A era de pedra angular. Para a vinda e na vinda da pedra angular. Se lá foi na era de pedra angular, a ressurreição dos santos que haviam morrido, assim também terá de ser com a ressurreição dos santos do Novo Testamento. Na era de pedra angular também. Essa é a era de ouro, a era da vinda do Senhor, a era mais importante de todas, na qual Deus coroa o seu corpo místico de crentes, a sua igreja. E a era de Laodiceia já passou. Fechou a porta para o Senhor. E ele esteve batendo a porta, chamando. E se alguém ouvir e abrir a porta, disse ele, entrarei em sua casa e cearei com ele. E
así como de antigüedad assim como de era em era. fue abierta la puerta A porta foi aberta al Señor por el mensajero de cada edad. pelo Senhor no mensageiro de cada era. Nos dice Nos diz aqui, capítulo 3, no capítulo 3 do Apocalipse, versículos 20 al 21. 20 ao 22, Puerta. eis que estou à porta e bato. Si alguno Se alguém ouvir si alguno oye mi voz a minha voz y abre la puerta, e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. si va a cenar, E se vai cear, es el tiempo. isto é no tempo da tarde. Al que venciere, Ao que vencer, le daré que se siente lhe concederei que se assente comigo no meu trono, así assim como eu como yo he vencido venci y me he sentado e me assentei com meu Pai no seu trono. que tiene oído oiga, Quem tem ouvidos, ouça Espíritu dice, o que o Espírito diz às igrejas. alguien se va a sentar con Alguém se assentará com Cristo su trono, no seu trono, así como Cristo assim como Cristo sentó se assentou con el Padre com o Pai trono celestial. no trono celestial. Cristo promete que E Cristo prometeu que alguém estar en su trono terrenal se assentará com ele no seu trono terreno, no trono de Davi. y ¿quién fue el que se sentó E quem foi que se assentou en el trono celestial no trono celestial? con el Padre? Com o Pai? El mensajero O mensageiro de la edad de la piedra, da era da pedra angular, Jesus Cristo. por lo tanto tiene que haber un Portanto, terá de haver alguém final, no tempo do fim, la edad de la piedra angular, na era da pedra angular, que tendrá que terá ese privilegio. esse privilégio. Y él y su grupo serán Ele e seu grupo bienaventurados, serão bem-aventurados, porque tiene que ser el mensajero porque terá de ser o mensageiro de esa edad, que corresponda a essa era, e o seu grupo, que recibirán que receberão a bênção maior el reino de Dios. do reino de Deus aqui na terra. Los santos jugarán al mundo. Os santos julgarão ao mundo. Recuerden que los santos Recordem que os santos miembros são os membros da Igreja do Senhor Jesus Cristo. ellos Eles son são sacerdotes, sacerdotes, son jueces también, são juízes também. y E les corresponde lhes corresponde a posição grande con Cristo, maior com Cristo reino de Dios, no reino de Deus, sea establecido. quando for estabelecido na terra. Disculpen, Desculpem-me, cuando sea establecido en la tierra, quando seja estabelecido de la gran tribulación, na terra depois da grande tribulação, nos veremos nós nos veremos en el reino, no de los gentiles, no reino não dos gentios, mas de Dios, no reino de Deus, que será que establecido será estabelecido y reinaremos con él, e nós reinaremos com ele, como dice como nos diz Apocalipsis 20, no capítulo 20 do Apocalipse, verso 4 en adelante dice, do versículo 4 em diante, que diz: E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, los que recibieron e foi-lhes dado o poder de julgar. y las almas E vi as almas daqueles que foram degolados testimonios pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, no habían adorado e que não adoraram a besta, ni esa imagen, nem a sua imagem, y no recibieron la mano e não receberam um sinal frente en em suas testas nem em suas mãos. E eles viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. eso es Isto comenzar, será para começar. 1000 anos reinando. comenzar. Para começar. En el reino de Dios No reino será establecido de Deus que será en la tierra. estabelecido aqui na terra. Cuando estemos Quando estivermos en el reino, no reino, veremos la diferencia
veremos a diferença que é reino de los gentiles do reino dos gentios al reino de Dios. ao reino de Deus. También, Assim também, Apocalipsis capítulo 1, no Apocalipse, no capítulo 1, verso 4 en adelante dice, versículos 4 em diante diz: iglesia, João, às 7 igrejas que estão na Ásia, y paz, graça e paz vosotros del que seja convosco, y que era, da parte daquele que é, e que era, siete e que há de vir, e da parte dos 7 espíritus que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos soberano de los e o príncipe dos reis da terra, al que nos amó, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados los reyes, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. él sea gloria, A ele glória e poder para todos sempre. Amém. nos hizo reyes Nos fez reis y sacerdotes. e sacerdotes, Y esto es e isto é, del orden da ordem de Melquisedec. de Melquisedeque, Reyes y sacerdotes reis e sacerdotes de Melquisedec. de Melquisedeque. Y Apocalipsis capítulo 5, E no capítulo 5 do Apocalipse, verso 9 al 10, versículos 9 e 10, nuevo cántico, diz: E cantava um novo cântico, dizendo: tomar el libro, Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus para Dios, de todo el gran homens de toda a tribo, língua, povo e nação. nos has hecho para E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. eso es lo que Cristo Isto é, ha hecho o que Cristo fez por nosotros, por nos nós. ha redimido con su sangre Nos redimiu com seu sangue y nos ha hecho para Dios, e nos fez para Deus reis, sacerdotes. sacerdotes. Es un reino É um reino de reyes, de reis sacerdotes e de sacerdotes y jueces, e de juízes, porque porque los mismos os próprios sacerdotes sacerdotes y reyes e reis también também son jueces são os juízes, que juzgarán. juízes que julgarão, Los santos juzgarán al mundo. pois os santos julgarão o mundo. Por eso E tudo isso está muy cerca. está muito Está muy próximo cerca e está tão próximo que ninguna otra edad que nenhuma outra era estuvo tan cerca esteve tão perto de nosotros. como nós, Porque es la edad de piedra, porque é a era da pedra angular, corona la que corona a era que coroa la iglesia a igreja del Señor do Senhor Jesus Cristo para la adopción para a adoção de los hijos y dos filhos e filhas de Deus, para la redención del para a redenção do corpo, para tener para obter cuerpo nuevo, o corpo novo, inmortal, eterno, imortal glorificado, e glorificado, igual al de Jesucristo. semelhante ao de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Estemos en ese cuerpo, Quando estivermos nesse corpo, estaremos investidos seremos revestidos con la investidura de reyes, com a vestimenta de reis, de sacerdotes e de juízes. estamos Nós estamos pero que muito, cerca, mas muito próximos. podemos decir, E podemos dizer, grande es la heredad grande é a herança que nos ha tocado. que nos correspondeu. Todo eso E tudo isso es el programa divino. é o programa divino Nosotros no hicimos nada. e nós não fizemos nada, mas Deus o fez. Y la parte nuestra E a nossa parte es é que por cuanto que, hemos sido elegidos
porquanto fomos eleitos ante la fundación del mundo, desde antes da fundação do mundo, hemos recibido temos recebido la revelación de la a revelação da palavra. Dios nos ha mostrado cuáles son las promesas. Deus nos mostrou quais são as promessas para esse tempo. Temos crido nelas. Las hemos creído Nós cremos y nelas hemos estado e estivemos trabajando trabalhando basados baseados nessas promessas. ¿Por qué? Porque Cuando se cree una promesa, quando se crê numa promessa, se trabaja se trabalha sobre la base baseados nessa promessa. Por eso, Por isso, encontramos que Jesús decía, e vemos o que Jesus disse. dice la Escritura, no dice la Escritura, A Escritura não diz tal coisa porque Él vino, porque ele veio para cumprir la Escritura decía, o que a Escritura dizia a respeito dele. el programa que él traía, Todo o programa que ele trazia lo que estaba prometido, era o que estava prometido que Deus faria naquele tempo. la redención A redenção humana, do ser humano muriendo como morrendo el sacrificio como o sacrifício da expiação nuestros. pelos nossos pecados. Él vino Ele veio para hacer la voluntad del Padre. para fazer a vontade do Pai. Dios le mostraba Deus lhe mostrava una cosa cada coisa que él tenía que hacer. que ele tinha de fazer. El Padre lo mostraba, O Pai viéndolo, o mostrava lo repetía e ele, vendo, o repetia en la tierra. aqui na terra. Por eso él decía, Jesus dizia: yo veo al Padre, como eu vejo ao Pai fazer, yo hago. assim eu faço. Por lo tanto, Portanto, vemos vemos que hay un programa divino que há um programa divino que se estuvo sellado que esteve selado y que sellado y se abre e que se abre cumplimiento. Y no cumprimento. Dios le permite ver a los escogidos de E cada Deus permite aos escolhidos de cada era ver o programa divino, creen. Por consiguiente, no qual creem e, consequentemente, la fe obtêm a fé en acción que entra em ação para llevar a cabo el trabajo para realizar que corresponde o programa que corresponde para esse tempo, de acuerdo a lo que está. de acordo ao que está prometido para esse tempo. Por eso vemos E por isso vemos a Jesucristo a Jesus Cristo fazendo lo que el programa divino correspondía o que correspondia ao programa divino daquele tempo. de las edades. E depois, através das eras, vemos a igreja fazendo o que corresponde para cada era. E no nosso tempo, podemos ver a igreja fazendo o que corresponde para este tempo. Isto é, Espíritu Santo o Espírito Santo atuando, dando la revelación, dando revelação, la persona creyendo, as pessoas crendo a la marcha trabajando e se põe em marcha, trabalhando no programa divino para nuestro tiempo. o nosso tempo. Todo lo que está prometido Tudo que está prometido en nuestro tiempo que Deus fará em nosso tempo, lo hará Ele o fará por medio de su Espíritu, por meio do seu Espírito, através da sua igreja. a través de su iglesia, Através da sua igreja, encabeçado pelo Espírito Santo, no mensageiro e seu grupo, esa edad. dessa era. Y todo E tudo será sencillo. será simples. Y todo eso E tudo isso dará lugar a introducción dará lugar à introdução, del reino. em seguida, ao reino de Deus, aqui na terra. Como fue introducida la dispensación Como foi introduzida de la gracia a dispensação da graça. de Jesús y los apóstoles, No dia de Jesus e seus apóstolos, será introducido nesse tempo será introduzido el séptimo milenio o 7º milênio, o dispensación, sob a dispensação do reino. E nos veremos nos veremos en el reino. no reino. Porque Porque nuestra fe a nossa fé está basada está baseada en la promesa divina. nas promessas divinas. La fe basada A fé baseada en las promesas. nas promessas divinas. Será para mí un privilegio Foi para mim um grande privilégio con ustedes. estar hoje com vocês, aqui nesta ocasião. Dios les bendiga y les guarde. Deus os abençoe e guarde. Disculpen la
E me desculpem a rouquidão. Em muitos lugares me disseram que essa é uma rouquidão de jovem, de moço, de um jovem de 13 a 15 anos, que muda a sua voz com a rouquidão. E nós estamos esperando uma mudança. Que Deus os abençoe e que continue desfrutando uma tarde feliz, repleta das bênçãos de Cristo, o nosso Salvador. Deixarei em cada país o ministro correspondente e também deixarei o reverendo José Benjamin Pérez para continuar. Que Deus abençoe e guarde a todos.